Fala galera, começando mais um episódio de Vabolados. Estamos aqui hoje com a galera aí, tem convidados também aqui. Começando a apresentação antes até de falar, não, logicamente falar primeiro, né? Programa aqui da Rádio UV em parceria com a Sintonia Esportiva, então já segue os dois canais aí. E agora sim para as apresentações, elenco padrão aqui, Igão. Dezão. Tito, tamo aí de novo. E os dois convidados aí, estamos com o Joca, nosso grandíssimo Joca Paê, o Vasco Filho, o Joaquim, chame como quiser, e Lucas Miranda aí, é isso. Então, começando o nosso programa, vamos falar o quê? De Brasileirão primeiro, né? Exatamente. Antes da devastação que é as Copas Continentais. Mas, Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo foi de vocês, né? Então, passa a palavra, né? Ganhamos do Sport, sofrido, mas é aí, né? 3 pontos. Você falou que a epopeia voltava logo menos aí. Calma, já voltou, né? ela tá esquentando ali. Engrenando. Daqui a pouco ela volta. Muita paciência. O Fluminense vem fazendo jogos estranhos. Você pode concordar isso comigo. Pode até ganhar os jogos, mas vem fazendo atuações estranhas, né? Exatamente. O Sport, que não tinha ganhado de ninguém, abriu o placar no Maracanã e o Fluminense quase não ganha o jogo. Eu vi merda. Fez aquele 2-1 pesado no finalzinho, todo mundo achando que não ia dar. Mas esse gol no final dá um alíviozinho maneiro também, né? Dá uma sensação de que... porque, cara, jogar mal e ganhar é uma coisa. Momentâneo, é um alívio momentâneo, que depois quando você vai pra casa você fala, meu Deus do céu, quem É literalmente isso. É literalmente isso. A gente Sai do passou estádio mal em pra êxtase, ganhar do Que Lanterna. merda. Tu entra nos meus E a melhores torcida momentos, não bota tava logo no final, satisfeita. no meu último gol. A torcida Aquele- também não estava satisfeita também. Aí ia todo mundo sair do Maracanã. Estava todo mundo insatisfeito no jogo e todo mundo ia sair muito satisfeito do Maracanã. É um clima que fica meio mentiroso, porque, tipo, tá a torcida o jogo inteiro emputecida com o desempenho do time, aí sai um gol, é aquela euforia pelos 3 pontos. isso aí. Isso aqui acabou o jogo. E Aí todo mundo depois fala, a gente para. Não, Mas e o jogo foi uma também, merda. o Exatamente. Fluminense também, até o momento, enfrentou, na maioria das vezes, adversários tranquilos. Os mais pesados, assim, empatou ou perdeu, que foi Botafogo, que foi... Assim, pegou acho que o Botafogo de mais forte, acho assim, que é foi até clássico e tal. agora foi. Mas Um Santos, por exemplo, Fortaleza também, lá, só que perdeu, Fortaleza mas lá não tava com o em Renato má Gaúcho. fase ainda. Santos foi no finalzinho, Bragantino no finalzinho, Sport no finalzinho. Então Mas são arrancou atuações... vitória muito importante, que o Com time certeza. jogou mal. O do Bragantino foi o primeiro jogo do Renato, Do não foi? Renato, foi 2x1. Gol do Martinelli no final. 2x1 no finalzinho, isso. Então, esse tipo de jogo é porque é contra times... É porque o Bragantino, hoje em dia, ele já tem um valor mais alto, assim, na questão nacional. E esse ano o Bragantino tá muito bem, inclusive ganhando jogos. É o líder, né, do Inacreditável. brasileiro? É o vice-líder. O Bragantino não, Ele tá no não G4, lembro Tá no agora. G4. Não, tá no Não, G4. é ou primeiro, ou é segundo colocado ou é primeiro. Não lembro se... Eu acho que o Bragantino é vice-líder O um Flamengo ponto ganhou essa atrás. rodada? Não. Não, o Flamengo perdeu pro Cruzeiro. Provavelmente Então, não pode eu ser. acho que é porque o Palmeiras ganhou, foi pra 16, e eu acho que o Bragantino tá em segundo com 15. Se alguém puder confirmar aí depois. Mas eu acho que é mais ou menos isso. O Flamengo tá em terceiro, quarto, por aí. É isso. Segundo colocado com 15 pontos, né? 16 pontos. Então é isso. Olha aí. Eu acho que tá empatado. Se pá. Então, acho então- que... Enfim, vamos... Depois a gente tiver essa Mas questão não é de um time de pontuação. relevância, né? Então, Mas é um time que a gente não... Caraca, uma cagou. Não é um time de relevância. Todos concordam comigo que o Bragantino é um time que tá chegando no Não, cenário. lógico. Isso aí Agora, é porque não é um uma time aspas que- forte. Você Mas vai é- chegar e você vai olha, é o Bragantino. Não, ninguém vai encher A os olhos. gente descreditou, por exemplo, no passado o Bahia começou o Brasileirão muito bem. Só que aí quando falava de, quem é favorito do Brasileirão? Ninguém citava o Bahia, e o Bahia tava ali. Mas isso tem todo ano. Exemplo, nos últimos anos teve o Atlético Paranaense, ele começou bem, eu acho que foi campeonato de 20, 21, uma coisa assim. Uhum. O Curitiba, do Aleph Manga, lembra? Que ele Uhum. começou a fazer um monte de gol também, que começou bem, e depois caiu também. Sempre tem um Teve uma expoente aí, Teve uma época que foi, acho que Brasileirão 2018, 17, que o Santa Cruz foi líder, umas 3 rodadas lá no início, com Grafite, Léo Moura, Keno. Tem O grande Keno aí, o próprio, Kenaldo o aí. próprio Atlético Paranaense ano passado começou o Brasileirão bem. Caiu. Primeiras 5 rodadas ali, 6 rodadas e caiu. E caiu. Então, não quer dizer nada, tá ligado? Acho que a gente pode começar a projetar alguma coisa a partir da 11ª rodada. Que já foram 30 pontos. Cara, de eu acho que até mais um pouquinho. Eu acho que o Brasileirão realmente começa a ser projetado a Sim. partir da 20ª rodada. O segundo turno virou ali. Quando começa ali todo mundo olha, esses são que vão brigar pra não cair, esses são que vão ser exatamente. brigando pra ser campeão, esses são a galera da Libertadores. Eu acho que ali começa a projetar, porque antes disso, cara, é que ele sobe e desce. Fluminense ano passado, por exemplo, tava Terminou o primeiro em turno. último lugar. e- oscila muito. é muito oscilante. O Brasileirão é muito complicado nisso, porque são jogos muito imprevisíveis. A gente tem futebol, no geral, não é uma matemática certa. Só que a gente vê, por exemplo, em campeonatos
da Europa, tem um City e um Bournemouth da vida muito difícil de acontecer. Por exemplo, esse ano, se eu não me engano, o City inclusive perdeu pro Bournemouth. Mas, tipo assim, é muito difícil acontecer um jogo desse e o time perder. Tanto que sempre lá o campeão é 90, é 80 e pouco. Aqui a gente já teve campeão com 69 pontos, com 70 pontos. Então, assim... Um pouco mais equilibrado, né? Aqui a gente vê o líder perdendo para um lanterna. A gente vê o líder perdendo pro 18º, 19º colocado. Então é muito difícil projetar. E esse começo significa muito. Tem pontos que perde agora que lá na frente faz falta. Exatamente, Só que não dá pra você fato. pegar o líder hoje e falar que ele vai ficar Não, ali até o fato. final do campeonato. Ainda mais sem contar que o Brasileirão, é o que você falou, é um campeonato muito imprevisível em relação a isso. Aqui qualquer um pode ganhar. O Inter, que é um time grande, em 2020, né? Tava aí 40 anos sem ganhar, 25 anos sem ganhar, né? Edenilson, 41 anos. 41 anos. Então, é um time que não ganha há 41 anos o Campeonato Brasileiro, que tava ali para ser campeão. Na Inglaterra, por exemplo, já são ali as cartas marcadas. É Liverpool, é o City. Você já começa o Chelsea, campeonato já sabendo quem tem a projeção de Inclusive- ser campeão. Inclusive, um amigo meu achava que 41 anos era a idade do Edenilson. Beleza! Inacreditável Impressionante isso. essa informação. Assim, só trazendo aqui a Acho que incompetência Conhecemos quem é intelectual. essa aí. pessoa? A gente Não. tava comparando a competitividade dos dois e assim, acho que saiu uma notícia recentemente de que nos últimos 2 ou 3 anos, todos que subiram pra Premier League caíram de volta. Sim. Então, e aqui no Brasil você até tem Muito esses esse bate-volta, casos, mas Mas menos. geralmente um fica Sim. ou 2 ficam. Ano passado ficou quem? Ficou Mirassol. o Mirassol pô, ganhou do Grêmio. Não, o de- Mirassol subiu agora. Subiu agora. Subiu Não, agora. ficou... Mas o Cuiabá, por exemplo, ficou aí Ficou um bom muitos tempo. anos. Criciúma, não foi? Criciúma ficou também. Não, Criciúma caiu. Criciúma caiu? Ficou. Juventude. Juventude caiu. Juventude ficou. Então, Juventude ficou. Mas o Juventude estava. Então, mas são times que... São times que a gente fica nessa dúvida, por exemplo. São times que causam essa dúvida. Mas tu vê, lá não, é zero competitividade. Assim, você, como Cara, você tô falou, tentando lembrar, eu não consigo lembrar, mas vai, continua aí. você que eu tô falou, tentando puxar. é quase impossível o Burnley ganhar do Luton Town, ganhar do City. Não bem é o impossível. próprio Bragantino que ficou, mas ele tava um tempo já. Também Mas é um time brigou, que tinha não muito fica, caiu. O time. Vitória, que foi campeão da Série B, continuou, Isso. terminou razoavelmente bem. Tem a Sul-Americana. É porque Sul-Americana Também no não Campeonato quer dizer Brasileiro, Não, vai 2, pô. tu fugiu do rebaixamento, Só não vai tu dois. tá ali na porta, entendeu? Então é complicado, mas se eu não me engano, o artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado foi o Yuri Alberto empatado com o Alejandro. Foi. Que foi o atacante do Vitória, que não lembro exatamente pra onde foi, mas era atacante do Bragantino, fazia muito gol no Bragantino, fez um excelente Campeonato Brasileiro no Vitória. Chegou até a ser cogitado no Flamengo, nessas aí de contratar qualquer centroavante pra pegar a Bom vaga de atacante reserva. E assim, Mas ele não é mau jogador, não. Acho ele bom Não, jogador. cara, não pra... tipo assim, o Flamengo pegou o atacante do Karabag. Então, É. assim, pegar um atacante que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, é porque o Acho Flamengo que não vale tem... muito O Flamengo mais, não vale tem um mais, retrospecto vale muito bom mais. pegando artilheiros do brasileiro. O Flamengo já, numa dessas, já pegou Henrique Dourado, já pegou um Josiel há 300 anos atrás, já pegou Walter Minhoca, uma galera aí que fazia gol no Campeonato Brasileiro, mas, tipo... Pedro Raul chegou Só a a ser galera artilheiro estranha. do brasileiro? Quê? O Pedro Raul Nunca me chegou a recordo. ser artilheiro? Cara, não, mas ele fez teve uma gol pra temporada caramba. muito boa no É, Goiás, no Goiás, mas não chegou a ser foi. artilheiro. Eu acho que ele não chegou a ser artilheiro. Mas agora a gente ficou uns 10 minutos aqui falando. Começamos Fluminense e voamos. Vamos pro Botafogo e Bahia, que foi um jogo que particularmente eu não assisti. Tava num outro evento importante aí do Rio de Ele Janeiro. tava aí. na Lady Gaga. Tava lá, pô, batendo leque. Não tem jeito, tava lá no show da Lady no Gaga lá. BR, Talvez tenha sido mais atrativo do que Bem o mais. jogo entre Botafogo e Bahia. Verdade. Que eu acabei descobrindo ali em meio ao evento ali, que foi 1-0 com o gol do Cauli. Beleza. Alguém querendo acrescentar alguma coisa sobre esse confronto? Alguém viu o jogo aqui? Não. Pra começar a Não conversa? assisti. Eu vi o Não, é segundo a tempo. torcida do Fogão aí. Eu vi o segundo tempo. Cara, jogo truncado entre duas equipes relativamente que querem alguma coisa. O Botafogo tá começando a reestruturar e o Bahia tá bem no campeonato. No segundo tempo, basicamente, foi aquele jogo truncado, 1-0 Bahia. O Bahia chegou, se eu não me engano, a ter um gol anulado, ou foi o Botafogo, não me recordo. Eu recebi essa notificação, correção da pontuação. Alguém fez um gol, não me recordo quem foi. Não me recordo quem foi. do John Foi Bahia, lá. foi Isso, Bahia. John, isso eu vi. O John O John dá o tapa na bola fora da área, o juiz expulsa ele, Depois o VAR chama e depois dá uma amarela. Foi um jogo tipo, trabalhado pelo VAR. E até falaram que a eu não bola não entendi. ia na direção do gol, Acho que que o zagueiro ia porque- cortar, sendo que o cara cavou a bola, tá ligado? Tipo, a bola ia no gol. E Só o que John é porque fez merda. eu acho que também Só porque que tinha falaram cobertura do jogador do Botafogo ali, mas exatamente, mas com todo falaram respeito, pra mim isso não pode. na minha opinião, não se deve você marcar algo interpretativo no VAR no si.
Se minha mãe tivesse bigode, eu tinha 2 pais, pô. E aí? Como é que fica? Igual como é que é o do só um negócio não faz verão que você falou? Mandurinha só não faz verão, mas não cabe, não tem, né? não. Já não cabe Não, mais. é porque eu tô falando que o Zezão agora tá trazendo grandes analogias pra agregar no nosso Mano, programa aqui. o jogador do Botafogo podia cortar a bola. Poderia cortar a bola. Cara, o jogo tava até Ninguém legal, garante. até que começou a chover. Aí, irmão, o jogo que já tava truncado, ficou mais truncado ainda e O famoso acabou o futebol feio, né? O polo aquático. Ugly ali. ball. O ugly Foi ball. aquele Só 1x0. não pode rolar isso no Jacone. Jacone Não, começou aí esquece, a aí chover. vira polo aquático. Ali Polo é top aquático. sensível. Esquece. Top sensível. Né, pra gente aqui, Todo no mundo geral, tem tá? que ter Todo medo. mundo já perdeu no Jacone, Já. né? Todo O mundo- parque aquático já, Alfredo Jacone é Se tenso. você não perdeu no Alfredo Jacone, você é apenas um menino. Não, se você não perdeu no Alfredo Jacone em dia de chuva, Dia de chuva. cara... Sempre de noite. Eu lembro do Flamengo neblina. tomando lá pra um gol do Matheus Peixoto, tá? O Fluminense já Peixoto. perdeu lá Tava 11 horas da bem esse manhã. campeonato. Tava. Eu Tinha- tava tinha- também com assistência da poça d'água. Não lembro se Foi 21 que o Mateuzinho 21. foi recuar a bola. Acho que foi ele. Ele recuou a bola parou na poça d'água e É, ele... bom golaço. Quis que faz. matar o Mateuzinho. É, golaço, é golaço, mas eu não entrei nesse tópico se foi bonito ou não o gol. Exato. Esse jogo, se eu não me engano, a gente perdeu de 2x1. A gente fez um gol de empate. A gente tava brigando pra ser campeão. Aí a gente tomou um gol, logo após o gol de empate. Acho que foi isso aí mesmo. Em Tipo, cima do René, eu acho. o famoso gol de kick-off do FIFA que você fica revoltado. Com o Fluminense teve até uma parada que ficou a água dentro do gramado e um cara ficou pisando numa tábua em cima Foi. do bagulho Foi pra... esse jogo 11 horas da manhã, se não me engano. Exatamente. Nossa. Não, Fluminense Jacone é perde isso. com A combinação. assistência da poça d'água. Chuva, Jacone, 11 da manhã no Ou domingo. 8h30 da noite. É uma o segunda. pico. É. Não, de uma segunda. Isso aí não tem meio Cara, termo. esses estádios E que se cheiram tu- a um jogo de segunda-feira, E tá se ligado? tu der Bragantino. mole, tu ainda toma um gol do Nenê. safado. É tipo o Bragantino pra mim só joga segunda-feira à noite. 8 horas da noite. É. O Bragantino Assim, parece que ele é o dono Do horário, né? da O dono rodada, do horário. É o horário nobre, o horário do Bragantino. Um premier aleatório, você tá rodando uma Acho que é feriado toda segunda-feira na Bragança Paulista. Só Eles conseguem, pode. eles conseguem O ver. falecido Nabi Bichedi, que agora não é mais o estádio, né? Que a última coisa que aconteceu lá foi o Dudu fazendo um xixi na placa de Sim. publicidade Verdade. pós-Cruzeiro Aí. e Bragantino, né? Fica aí pra história, né? O Dudu, que meteu o VTNC, né? Vim trabalhar no Cruzeiro e agora tá no... Vim trabalhar no trabalhar. Carrefour. Trabalhar no Vim campo. trabalhar no Carrefour. Não, é o... Como é que é o nome? É VTNC, vai trabalhar no Carrefour, no caso. Isso. É um absurdo. Mas agora, Botafogo, a gente já falou o que a gente tinha pra falar aqui do Brasileirão. Vai ver Vasco, acho, né? Vai, um jogo das 4 da tarde do domingo. Acho que Eu vi talvez- daquela forma esporádica o jogo, né? Você tá ali na sala, TV ali rolando, você tá... TV aberta. Tá rolando o jogo, aí do nada tu escuta um Hugo Moura. Ih, Vasco tomou Só, gol. só meu pai, olha a merda que o Hugo Moura fez ali. Do nada você olha ali pra televisão. É o gol que você vai assim. A gente vai tomar o gol. E a gente tomou o gol. É aquele gol que você vem sentindo, assim. Aos pouquinhos você vai sentindo Ah, a... dele. Tá amargando, né? Eu falei, a gente tomou o gol. Não, e eu acho que é Fábio Azevedo, né? Do Isso. canal. Eu acho que a reação Gol dele é exatamente isso aí. Gol Ele dele. fala assim: vai tocar a bola aí, Hugo Moura. Gol dele. Aí, assim, aí dá aquele silêncio de 3 segundos. Gol deles. É brincadeira, do nada, assim. É aquela depressão de 3 segundos pra tu raciocinar. Qual que foi o teu... Cara, e o Vasco não tava mal, né? Conta aí sobre esse jogo. Cara, eu acho que o Vasco não fez um jogo ruim. Longe disso. Acho que eles entraram nessa diretoria, a comissão técnica entrou nessa de ter que poupar pra tal jogo, pra focar no Sul-Americana, e a gente toma porrada no Sul-Americana, que a gente vai falar depois. Que foda. Aí você não sabe pra que o Vasco tá poupando. Tá priorizando. Os caras. Depois que tu pega a obra pronta, meu Você- irmão, que sai Você mexe no envelhece time no mal, é brasileiro, bom. você perde no brasileiro. Você bota o time titular na Sul-Americana, você perde no Sul-Americana. O próximo que é a Copa do Brasil. Você tem que ganhar. Tem que ganhar. Você tá priorizando ali. Operário, né? É. Vocês concordam comigo numa situação? Eu discordo totalmente um cara que ganha 500 mil, 600 mil reais Descansar. ser poupado pelo próprio trabalho dele. Pra mim isso Não não existe. Pra mim isso não existe. O cara tem 10 competições, É que eu ele não tem sei que jogar de 10. fisicamente, né? Porque, tipo assim, se eu der um pique daqui até o bosque ali da Veiga, Mas eu aí, vou cara, ficar mas 3 Então, dias aí sem mas andar. aí a gente tá Mas aí, citando porra. profissionais Não, então, mas capacitados eu que não treinam consigo todo dia pra saber isso. como é a fadiga de um cara que corre 90 minutos. Eu acho que realmente os caras devem ficar, tipo assim, exaustos. Mas eu acho que
4 dias ali entre um jogo e outro, 3 dias entre um jogo e Cara, outro. Ô, irmão. E assim, você tem que parar pra pensar assim, cara, eu entendo, o Verratti tem 37, 36 anos, o Coutinho tem 32, sei lá, o Payet tem 38, você entende? Mas, cara, tem uns caras o Piton tem 23 anos, o Piton é um cansado. Novo, mano. Cansado, cara. O cara não. A única coisa dele é o bom cruzamento. Se ele não tivesse isso, seria nada. E se ele não tivesse o Verratti pra cabecear Ela na área, mais também não comum, ia- sabe? O cara não marca, o cara não corre, o cara não combate. O gol que o Vasco tomou na Sul-Americana é inacreditável. Ele Não, tomou um gol com um cara inacreditável. do O quarto tamanho gol- dele. Ah, tá, o de cabelo. Calma aí, velho. E assim, O voltando. cara vem na tua casa. No meu programa. E assim, voltando, eu acho que o Vasco não fez um jogo ruim. Acho que a discussão do Verratti tá no time, do Coutinho, atrapalha um pouco, porque às vezes o Vasco é um time muito engessado. Eu acho que o Vasco fez um jogo bom, só que, cara, o Vasco bota tudo a perder por causa de um lance. Cara, o pior de tudo é. E é o lance que é o jogo que você fala assim, você toma um gol e fala assim, cara, tem 50 minutos, o Vasco não vai fazer o gol. Vai Mano, ficar nessa até o final. O empate de ontem, é porque eu tô me adiantando no tópico, mas o empate de ontem, quando sai aquele gol do Central Córdoba de empate, eu falei, acabou. O Flamengo não vai. Cara, o pior de poupar na situação do Vasco, o pior, eu acho ruim já poupar. Poupar e não fazer o trabalho em nenhum dos dois jogos é pior ainda. Mas poupar contra o Ele Palmeiras, poupou é igual contra o poupar Palmeiras. contra o Corinthians, toma 3. Exato. Ele Tá ligado? Poupou quando o Palmeiras perdeu. Ainda Ah, mais beleza, que tá você tudo tomou poupado 4-1 pra no Sul-Americana. jogo que era porque tu foi Vem e titular. poupa. Pra jogar uma Sul-Americana, que na teoria o Vasco precisava ganhar. Precisava. Era um jogo importante. Sul-Americana são poucos jogos. Você perder um pontinho ali, um pontinho aqui, Sim. faz diferença no final. Poupa contra o Palmeiras, um dos mais fortes do campeonato. Obviamente, e logicamente, na verdade, perde o jogo. Né? O time muito superior, o Vasco ainda mesclado ali, reserva, poupa. Quando poupa contra o Puerto Cabeixo, Uhum. perde o jogo. Aí fica Não só perde. Não só Não, perde, não, como como humilhado. humilhado. Aí fica o questionamento. Ele poupou contra o Palmeiras, tomou de 1x0 do melhor do campeonato. Aí foi jogar como titular contra o Porto Cabelo e tomou de 4x1. Ou seja, qual é o time titular? Qual é o time titular aí nessa porra? É o time que bota a pressão. Qual é o time titular nessa porra? Fica aqui. Cara, eu acho. Cara, o Vasco tá numa situação que eu acho que tá sem técnico, né? Uhum. Tá sem técnico. É essa parada aí. Por exemplo, enfrentar o Vasco hoje é muito difícil, porque não tem como estudar o Vasco. Não, impossível. Porque o Vasco quê? vai estudar um Inestudado. estudado, né? Constante. Porque perdeu contra o Palmeiras. Ok, 1x0. E fez um jogo melhor contra o Palmeiras Uhum. do que contra o Porto Cabeixo. Sim. Com o time titular. Com o time titular. É igual o Porto Cabeixo aquele- com o titular. Aquele time do Botafogo, quando ganhou do Atlético Mineiro, líder do campeonato, que era o Paulo Tuori, o técnico, que falava, ah, o Tuori, ele é maluco, tá o time tumultua o meio de campo. Ele foi sem meio de campo. É tipo assim, é um time que não dá pra estudar, entendeu? É imprevisível. Bizarro, mano. É como a única coisa que dá pra estudar do Vasco é falar assim, marca o Verratti dentro da área. É o literalmente estudo isso. do Vasco. Eu não acho que se o Vasco tivesse com o time titular contra o Palmeiras, o gol seria evitado. Porque foi o mesmo jogador e o Moura também é titular, não teria muito o que fazer, não. Mas, cara, tu olha assim, o Vasco e Porto Cabelo, sei lá, 7 da noite, tu bota naquele jogo num estádio horroroso, o estádio... Tu viu o estádio? Não sei se tu viu o jogo, o estádio Não. O cheio jogo de árvore é em igual, volta. é igual o Tudo Jardim sabe, Botânico aqui do tudo Rio. maluco, É tu tudo assim, voltado com Cara, esse flor, jogo vai ser planta. É, impossível, pô, mano. é um gramado. Ah, é bom já aproveitar e já comenta desse jogo logo. Do 4x1. Sul-Americano? Já pega o gancho aí logo da dica. já tamo aí. É bom que quando eu for quando a gente for falar de Flamengo, a gente já fala da obra divina toda de uma vez só. Deixa eu só fazer um comentário antes de você começar. Quando eu vi que o Vasco estava tomando de 4x1, eu perguntei no grupo, vocês viram, se era altitude. É inacreditável um time da Na patente Lua, o do jogo. Vasco da Gama jogar contra o Porto Tem Cabeixo. gravidade aí nessa porra? Vai se complica na longitude, latitude, altitude, poucatude, tudo difícil. Eu achei Quantos de altitude é esse jogo aí? Mas atenção, quantos metros? Porque é uma forma de você camuflar um pouquinho a derrota. 4x1. Pô, não, mas também tá jogando em 500 mil metros de altitude. Vai tomar, Não, beleza, ok. Toma 4 no Porto Ok. Cabelo, tem que Não, tá tu chega, no pô, espaço, ok. 500 mil metros de altitude, não dá pra respirar. É na estação espacial da NASA. Em Isso Marte, camufla na um Polônia. pouquinho. Mas o Polônia. jogo era normal. No nível Não, do mar, no Jardim Botânico ali, Não, e florido. sabe a parada? É que se tivesse altitude, ainda tinha uma desculpa. Desculpa, é isso que eu tô falando, Gente, camufla. altitude, a área é perto. Os caras sabem jogar lá. A bola é mais rápida, aquele negócio. Tipo, a altitude é desumana, tá ligado? A Comebol tem que acabar. Já viu aquele mesmo que o cara assim, vocês vão jogar ali, aí tem uma montanha ali. Não, naquele do lado. Aí, não, no outro, né? Mas Vai subindo, né?
Cara, e hoje o Fluminense tá por aí também, né? Vai jogar ali. Não, O Fluminense hoje, 100% reserva. Quem chutar pra fora é catar a bola. Cata a bola, é isso aí. Dá uma bola Quem de chutar a ônibus. busca, quem chutar a é busca. literalmente isso, filho. O Fluminense vai jogar lá no topo do mundo. É a segunda maior altitude, se não A me engano. epopeia vai começar lá. É, ela vai lá. E lembrando, Zezão, que não é nem... Pra tu ver, um jogo tão... Que não é nem em La Paz. O jogo em São José, Não em é outra La Paz, cidade. Oruro. exatamente. É uma- Oruro, Totalmente- Flamengo, 2019, o primeiro jogo do Flamengo foi lá. Primeiro gol, Gabigol. 1x0 contra o São José. Essa é a segunda maior altitude dessa edição. Só é da 3.100, Sul-Americana. eu acho. Cara, E o Flamengo, naquele ano, teve dificuldade pra ganhar do São José, o Flamengo titular. O Flamengo teve um lance. O do Gabigol. Exatamente. O Fluminense hoje vai de reserva, ninguém viaja. Paulo Baier. Ninguém viaja. O técnico atacante. viaja. Acho que o Renato joga. Acho que o Renato vai lá, Vai Renato fazer vai, calor, tem praia hoje. Ué. Cara, vai poupar não. de novo. Igual poupou. Corta pro Renato agora lá no tomando último uma jogo água fora, de né? coco na praia de... Cara, eu fico muito curioso pra saber assim. Realmente, é lógico que afeta o jogador, mas eu queria muito saber como é estar lá e jogar. Bater 10 minutos. Altinho Eu ali, tenho 10 essa minutinhos de altinho. Eu curiosidade. acho que deve também. ser semelhante aí eu Porque, cara, correr ali os caras 10 metros focam. no bola, botar... Na transmissão, os caras focam assim, os caras estão. Os caras estão mortos, Mortos, velho. Tem Os essa caras curiosidade lá. de saber também. Os caras Então, tão mortos. O time mais desesperador pra jogar, assim, é que esses times com nome esquisito é complicado, mas acho que o mais perigoso, assim, deve ser a LDU mesmo, pela tradição também. Porque a LDU bota medo, um pouco mais. Exatamente. A LDU tem um pouco mais de nome. A LDU e eu tenho também um receio com o Del Valle. É, o Del Valle agora tá construindo um nome Agora, forte. tu acaba que você, pô, vai pegar o Del Valle. Mas Tipo assim, esses nomes times assim, ó, aleatórios dá medo Del também. Valle, LDU, até o próprio The Strongest, eu tenho um pouquinho pé atrás. Dá pra ganhar. São times que dá pra Bolívar ganhar. também, Bolívar, dá pra ganhar, dá pra Jorge ganhar. Wilster. Mas são times que Nossa. você vai chegar e você conhece o time, Vasco sabe? tomou gol no replay, né? Com esse time. Absurdo demais. Vasco meteu 4x0 em São Januário. Aí o Vasco, o jogo da volta do playoff ali da coisa, o Vasco toma 4x0 do Jorge Justo. E passa E nos um gol no pênaltis. replay, passa Passa no nos pênalti. É, o Martin Silva, Martin na época, que Silva. era herói, né? É. Mas vai pro jogo do Porto Cabejo, onde que a gente fala do jogo. É inexplicável. Cara, é frustrante, assim. Corta. Acabou. Análise tática. É inexplicável. O primeiro jogo que a gente fez aqui, o Vasco ganhou de 1x0 com uma bola espírito do Suave, Berrete, né? assim, e dava pra ver que o time dos caras, assim, a gente na Sul-Americana sempre olha assim, time amador. Time assim, e realmente, o Porto Cabelo é um time amador. Eu acho que não tem explicação pra tomar 4 gols desse time. Acho que assim, eu até falei com um amigo meu, acho que o Vasco tem alguma coisa nos bastidores, cara, não é possível, cara. Os caras estão com muita má vontade. Não sei se vocês viram o jogo, mas o Vasco parecia andando assim em campo, sem vontade mesmo de ganhar, cara. Tinha bolas que, como eu falei do Piton, o Verrete marcava na lateral. O quarto gol foi inacreditável. Não, é gol de pelada. Inacreditável. Parece que os caras fazem de propósito, assim, o Paulo Henrique toca uma bola, dá um tiro em cima do, não sei se era do Monte, quem era, e aí o cara cai no chão e dá a bola pro cara fazer Cara, um gol, e digo assim, mais. pênalti, é um lance inexplicável, o cara erra o cocão, erra o passe. São, assim, coisas que tu vai juntando, assim. São nomes muito No impactantes. quarto É, gol, Um cara, cocão, no né? quarto gol, quando o cara ele vai chutar a bola, ele tem tempo pra pensar, pra olhar pro goleiro, pro Léo Jardim, ver onde o Léo Jardim tá e chutar pro gol. E os jogadores do Vasco olhando. Realmente, o que ele falou, você vendo de fora, eu não sou Vasco, vocês não são Vasco, mas você vendo de fora, você vê realmente, ou estão fazendo de sacanagem, ou os caras são muito ruins. Foi o que eu É falei 880. exatamente Ou é isso. sacanagem, ou os caras são muito ruins. Porque o quarto gol foi inacreditável. Foi um gol que você toma empelado e você fica muito bolado quando você toma empelado. E é até Imagina difícil jogador de profissional. explicar, né, mano? Porque, tipo assim, o técnico foi embora, então eles não estão jogando Pra derrubar modelar o técnico. tá Não ligado? tão. Será Nem que é técnico tem. diretoria, Futebol- talvez? Futebol é muito momento, assim. Você sabe, os jogadores do time de vocês, você sabe assim, os caras. Tem uns caras que não são ruins, mano. O cara não é assim, não é possível assim. Falando do meio-campo do Vasco, que é talvez a maior dúvida hoje. Você tem o Tietchan, que assim, o Tietchan não é mau jogador, cara. O Tietchan é bom jogador. Tem o Construiu Moro, a que ano carreira. passado foi Ok. muito bem. O Moro foi muito, talvez, o top 5 jogadores melhores do Vasco ano passado. Você tem o Jair, que é bom jogador, mas tá mal. Verrete O um bom Paulinho. atacante. Você tem o Verrete. Cara, tu fala assim, cara, não é possível que esses caras estão. Peça por peça, o time do Vasco não Mas é um no time pra brigar total- com o rebaixamento. Não. Mas o problema é que não encaixa. Não encaixa. Os 11 não se Eu acho o time do Vasco Encaixa. melhor do que muito time hoje no Campeonato Brasileiro. Sim, você tem os óbvios que subiram. E eu acho o time do Vasco, assim, botando na briga. Eu acho o time do Vasco talvez melhor do que o Santos. É melhor. Acho o time do Vasco melhor, ganhou do Sport. Acho que o Vasco vai ganhar esses caras aí. Eu tava talvez falando do Fluminense também. Você vai botar assim, pô, o Fluminense vai ganhar esses jogos aqui que é obrigação. Tem jogos que são mais difíceis. Mas assim, pô, o Fluminense tem que ganhar esses caras. O Fluminense é melhor do que esses caras. Aí O Vasco pega um Vitória no Maracanã e toma um empate no Foi o que eu Exatamente. citei o Fluminense Sport. Era obrigação ganhar do Sport dentro do Maracanã. O Sport não ganhou de ninguém. E O Vasco tem que ser Fluminense é um time garantido, e melhor eu creio que o Fluminense também, assim, pode ser ameaçado. Eu acho que os dois, assim, menos, os Fluminense bem menos.
Você tem que ganhar, tem uns jogos que é obrigação, cara, pra você não se complicar. Porque você vai pegar, acho que pegou uma sequência de 50 jogos fora. Vai pegar Corinthians, vai pegar Palmeiras fora, vai pegar o Flamengo. Acho que o Vasco fez até um bom jogo Os contra o clássicos, Flamengo. né? Fluminense Foi. agora, Vai ter os vai vir. clássicos. Talvez tenha sido o melhor jogo do Vasco não sei no Campeonato Brasileiro, mas pelo menos talvez. dessa Porque- final do Carille. Porque talvez não tenha muito como comparar, porque o Flamengo também, porra, é um timaço, né? Tem muito o que fazer. Cara, é uma situação muito complicada falar, assim, realmente dos principais, porque é difícil entender. Como eu posso falar? Tipo, medir mesmo essa questão da dificuldade, porque é clássico. A gente sempre fala que clássico é clássico e tal. Foi o que aconteceu, por exemplo. O Vasco fez uma partida contra o Flamengo, uma Podia ter partida que ganhado. se defendeu muito bem, podia ter ganho. O Flamengo jogou melhor o jogo. Segundo tempo, Sim. o Flamengo teve total domínio, perdeu chances ali. O Léo Jardim foi um destaque no jogo. Só que, assim, a questão é que esses jogos ganháveis do Vasco, que não ganha, fica aquela parada de, tipo... Pô, se não ganhou um jogo que dava muito pra ter ganho, quando pegar um adversário é ainda mais E faz difícil, o diferença no que vai final. acontecer, Isso tá no ligado? final do ano, esses pontinhos bobos que o Vasco E é faz. assim, a síndrome de o Vasco não consegue ganhar de ninguém fora de casa. Ninguém. Parece que realmente o fator torcida é lógico, impacta muito. Mas parece que o Vasco só consegue jogar em São Januário, só consegue ganhar em São Januário. Os caras não conseguem jogar fora. E mesmo assim sofre às vezes. Sofre, cara. É um treme de... Cara, meu Deus, hein? Parece que o time é um time de base, cara. De moleque que entra em campo. Loucura. Igão, e o Mengão, hein? Agora a gente tem que falar de Flamengo, sim, devastação. Eu tito que a gente tá do mesmo lado aqui pra gente Cara, se ajudar um pouco emocionalmente. complicadíssimo, mano. Mas assim, a situação do Flamengo é o pior momento que o Felipe Luiz tá vivendo no cargo, assim, a gente tá vivendo o pior momento do Flamengo. Não é um momento assim, nossa, Devastador. crise absurda. Mas São é um 3 jogos conturbado ruins. que a gente não estava acostumado a viver com ele não estava acostumado a viver também, até porque é uma carreira curta, e uma carreira curta com muitas glórias e poucos momentos como esse, mas que a gente vai ter que se adaptar aí agora para saber como vamos sair, né? Brasileirão não é muito problema. Mano, a gente é mal acostumado. A grande verdade é essa. Quando o time tá ganhando muito, tá jogando A muito parada bem... é que o Felipe Luiz, ele começou lá em cima, no auge, tá ligado? E Então, ganhando perder título, uma mais já é título algo- do que derrota. É E isso agora aí. tá oscilando, que é normal? E a torcida Não, é algo tá caindo normal em e cima. algo dentro do planejamento, né? Não é algo... vai Mano, é o que eu tô acontecer falando. em algum A momento. galera pedindo a cabeça do Felipe Luiz, falando que o Felipe Luiz é burro, alguma coisa do tipo. Cara, olha só, Por isso que o técnico... Flamengo tem que acabar. O técnico que tem... O Felipe Luiz começou a carreira profissional dele em setembro no Flamengo. O cara tem menos de 1 ano de carreira profissional, tem 1 ano e pouco de carreira como treinador, porque ele começou na base lá. Não tem como você virar um cara que começou na base, 2 meses, campeão. Aí pegou o outro time da base, jogou a final do Mundial contra o Olympiacos, né? Campeão de novo. Pois é. Pega o Flamengo profissional, campeão da Copa do Brasil na reta final, pós-Tite ali... Tite? Foi Tite? Foi Tite. Pegou a reta final desesperadora ali com o Tite, pegou o time, conseguiu ajeitar ali algumas coisas, conseguiu até mesmo dar uma chance pro Gabigol redimir ele naquela reta final ali, o Gabigol saiu até bem com a torcida do Flamengo, então tipo assim, ele deu uma organizada na casa absurda, Campeão botou o carioca time também. com 30 Mas- jogos de invencibilidade, sem tomar gol Pois é. no, E aí, Mas no Campeonato Carioca. deixa a Supercopa torcida mal contra o acostumada Botafogo. também. Supercopa, o Carioca. Supercopa contra o Deixa a Botafogo. torcida Não mal pode perder. acostumada. Mas É, ó. não existe, cara. Não existe isso. Não existe a gente querer cobrar isso da torcida do Flamengo, onde é uma torcida que é gigante, é uma torcida do país, e é uma torcida que não é racional em momento nenhum e nunca foi. Quando a gente era horrível, o time horrível, o técnico horrível, diretoria horrível, cobrava ser campeão mundial, e com um time milionário não vai ser diferente. Exato. São poucas pessoas que são lúcidas, assim como a gente, que tem essa consciência de que, pô, tá vivendo uma fase complicada, mas vamos conseguir mudar, vamos conseguir virar a chave e tal. Mas a maioria é cobrando todo mundo, pedindo saída de todo mundo. É o errado, mas é o que vai acontecer sempre. É a torcida que mais cobra no país, pô, não tem como. Um exemplo muito básico de ser dito aqui, 2017. Foi um ano que o Flamengo sofreu muito questão de cobrança. O Flamengo é eliminado na Libertadores com aquele jogo do São Lourenço e tal. Zé Ricardo, se eu não me engano, que era o treinador da época, Aí demitido. foi pra Sul-Americana. Vem o Rueda, o famoso El Fueda, que era o técnico do Atlético Nacional, 2016, foi campeão da Libertadores, chegou na final da Sul-Americana no mesmo ano, que é inacreditável jogar Libertadores e Sul-Americana no mesmo ano. Teve aquele trágico acidente da Chape, lógico, não rolou a final, a Chape acabou levando o título, que o Atlético Nacional acabou cedendo realmente, né? Atitude maravilhosa, mas enfim, teve aquela parada dessa galera do Atlético Nacional vir pro Brasil. Foi o Guerra e o Borra pro Palmeiras, Ficou visado, foi veio o muito visado. Berrio e o Rueda pro Flamengo. O Flamengo, com uma zaga de Rafael Vaz e Hever, Trauco, René, Rodinei e Goleiro Pará, era o... era o Muralha. Era o Muralha? Era o Muralha 2017. Era a trinca.
Muralha, César e o Thiago, que falhou na final da Copa do Brasil, e o Diego Alves chegou no meio do ano, só que não podia jogar a Copa do Brasil. Ele não chegou a tempo de ser inscrito na Copa do Brasil, ele só pôde jogar a A final Sul-Americana. foi com o César, não foi no gol? Não, a final foi com o Thiago em um, Muralha no outro. Isso aí. Na Copa do Brasil. Na Sul-Americana, eu acho que a final já foi com o Diego Alves. Né? Já foi com o Diego Alves. A Copa do Brasil, sim. O Flamengo chegou na final da Sul-Americana, na final da Copa do Brasil, perdeu as duas finais com aquele time ridículo que o Flamengo tinha. Olhando hoje, era um time ridículo. Tudo bem que o futebol brasileiro tava num parâmetro semelhante, não era um time ruim pro futebol brasileiro, mas a gente criticou como se tivesse sido uma temporada horrível do Flamengo. O Flamengo chegou em duas das principais finais Mas que pode aí, Então, mas chegar. justamente a gente por tá isso. falando de momento. Sim. Hoje em dia, beleza. Analisável isso. Exatamente. Na Mas época, não. antigamente, naquela época, o Flamengo não chegava numa, sei lá, numa Cara, é semifinal pela criação de Libertadores. expectativa. Chegou em há duas anos. finais, pô, pelo menos vai ganhar uma. Aí Sim, perde mano. as duas, a cobrança E- nesse caso é até normal. É. Você chega em duas finais e o perde as futebol duas. é um esporte muito assim, cara. Você pode analisar isso quando você tem os nossos momentos de Olimpíada, onde o atleta que fica em segundo lugar comemora uma vitória, o que fica em bronze comemora uma vitória. E a gente que é vice-campeão de algum campeonato, acha que tá tudo errado. Pra gente, o vice-campeão é Mas mesmo tá o tudo X1. errado. Não, é porque o Mas tá esporte, tudo errado. o esporte coletivo tem menos isso. Tem menos isso, tem. O terceiro lugar, por exemplo, é mais valorizado em muitos momentos do que o Do que prata o nas segundo, Olimpíadas. Porque, por exatamente. exemplo, você joga um futebol, é muito melhor você ganhar a disputa de terceiro lugar do que tu perder uma final e ficar em segundo. Exatamente. Porque tu, o bronze tá sempre lá, a galera no bronze, assim, tem um meme, que é a galera, tipo assim, o campeão lá, aí o prata, tipo assim, e o bronze lá, todo mundo assim, tipo... Basquete, por exemplo, foi isso. Foi NBA, Exatamente assim. o futebol, o basquetebol americano com ouro, aí a França, dona da casa, a galera mais ou menos, que o prata tava feliz que era os Estados Unidos de qualquer jeito. E, moleque, os caras da Sérvia que ganharam o bronze de manhã e tiveram que Bebendo o dia voltar. todo. Moleque, Jokic bebaço, lá todo mundo bêbado no pódio, tipo, o vagabundo com um uniforme da seleção todo estranho, recebendo a medalha, pô, mano, momento da vida, tá ligado? E é isso. Só que no futebol isso é uma parada que não é tanto que a gente nem tem disputa de terceiro lugar nos campeonatos padrão, só na Copa do Mundo que tem. Pois é. Pela questão mesmo de entregar a medalha de E bronze. que é o jogo que a gente encara como que não vale nada. Então, tipo assim, você não vai lembrar, mas, pô, é o terceiro lugar na Copa do Mundo. Ninguém lembra disso. Não, ninguém ninguém vai lembrar. lembra disso. Brasil, Só se for inclusive, teu time. Brasil, inclusive, 2014, 14 foi perdeu a quarto final. lugar. Ficou em quarto lugar. Que ainda Perdeu tomou 3 a 0 porrada pra pra ele. Holanda. Porque muita gente não lembra disso. Tomou a porrada de 7-1, segundo Depois jogo tomou 3 era pra Holanda. É isso aí. Então, tipo assim, O Brasil tomou 10 gols em 2 jogos. o terceiro lugar no futebol não é tão valorizado assim. Mas em outros esportes pode até ser. O futebol, ele é um esporte que, ao mesmo tempo, ele é muito injusto. Só que a gente tá falando de caras que ganham valores, assim, Absurdo. astronômicos, né? Estratosféricos. Então, tem que ter essa cobrança. O Flamengo, voltando pra pauta Flamengo, que a gente deu uma circulada aqui, tipo, o Flamengo é um time que é o time mais caro, é o time com investimento, é o time que tava vivendo a melhor fase. Futebol tem que oscilar, não tem jeito. O cara tá com uma tática, tá dando muito Cara, isso certo. é normal em Alguma qualquer hora a clube. galera vai começar a entender aquele time e vai jogar contra aquele time. O time não vai estar bem psicologicamente todo jogo, não tem como. Botar um ponto só nessa questão aí. Você falou da oscilação. Cara, você pode ter um exemplo aí do Fluminense Diniz, 23, campeão da América, jogando aquele futebol absurdo. É. 24 aí, brigando pra não cair, respirando por aparelhos. Manjado. Isso é normal, oscilação é normal. Tanto que, até um certo ponto. Tanto que o Diniz foi embora porque não estava dando mais. Mas, obviamente, não é o caso do Felipe Luiz. O Flamengo, por mais que tenha oscilações, tem time para melhorar e vai melhorar. Tem elenco para isso. Sai um, entra outro, melhor ainda. Ah, o Pedro não tá bem. Aí entra o Juninho, que aí vem e mete um gol do além. Entendeu? Faz parte, é questão de tempo. É uma assim. questão de ainda mais com o elenco que o Flamengo tem. Uma hora que encaixar todo mundo ali, cara, aí... Voltar a encaixar. É, Voltar a encaixar, igual sim. foi 2019, igual foi os outros anos que também foram campeões. A hora que encaixar todo mundo ali... Relaxa, aí... galera. Depois do Zezô. Mundial, tudo melhor. Eu acho que tem uma parada engraçada. Gostaram de tomar gol de Gabigol? Cara, então, é isso que eu ia falar agora. O jogo do Flamengo e Cruzeiro. Vou falar rápido aqui desses dois jogos, que é até mais ou menos a mesma coisa que tem a se dizer do jogo. Flamengo e Cruzeiro, o jogo começa de uma forma. O Flamengo não começou mal o jogo contra o Cruzeiro, só que o Cruzeiro também dava a entender que, tipo assim, não ia jogar tão recuado. O Cruzeiro, ele começou a marcar em cima, o Flamengo ali tentando pressionar a saída de bola, mostrando que ia tentar marcar ali a saída de jogo do Flamengo pra tentar pegar o time no contra-ataque. Porque o Flamengo, como é um time que quer jogar muito com a bola, quer atacar muito, logicamente vai ter defesa frágil. Então, se você souber jogar em contra-ataque com o Flamengo, é a melhor chance que você tem pra atacar o Flamengo, é assim. E o Flamengo errou, pouquíssimo tempo de jogo errou, deixou o Caio Jorge na cara do gol.
Caio Jorge foi, cravou. Vocês concordam comigo que o Cruzeiro veio com a vontade também pra jogar bola? Cara, com certeza o bastidor tava... Vontade pra jogar Cara, bola. Pô, Dudu ontem, tava Cruzeiro, pesando Muxuque e muito Runa, aí. você tá brincando. Parece que é outro time do Cruzeiro. Tava- Beleza que é o jogo altitude foi e tal, mas o Cruzeiro veio com uma vontade contra o Flamengo. Os jogadores com uma vontade de ganhar do Flamengo absurdo. E vou te falar, eu acho que ninguém mais queria ver esse gol do Gabigol do que a torcida do Cruzeiro ver o Naquela- Flamengo sendo castigado pelo Gabigol. E, cara, assim, é o roteiro do Confesso futebol. que eu fiquei feliz quando marcaram o pênalti, quando ele pegou a bola, quando ele perdeu o pênalti E quando ele veio na rebote, porque a galera comemorou Não, e e tomou o um gol. Flamengo, esse tipo de gol que o Flamengo tomou é o típico, é o famoso pior gol possível pra você tomar na história. Porque não só é um pênalti no último ano do jogo. O goleiro defende. Você pula pra comemorar. E toma o gol Um segundo depois tu olha pra TV. Mano, tem amigo meu que ele literalmente gravou um vídeo. Tá no bar, ele filmando lá. O Rossi ganha. Ele sai correndo com o telefone na mão. E o vídeo corta com ele comemorando pra caralho. Aí ele falou, pô, mano, voltei Gol do Voltei 2 minutos depois, voltei 1 minuto depois, tava a galera com cara de bunda e 2-1 pro Cruzeiro. Não entendi, mano. Então, tipo assim, o Gabigol entrou, encostou na bola uma vez. O Flamengo tava jogando muito mal, foi no momento ali, pô, na hora que o Michael entrou, eu até mandei mensagem pro nosso amigo, nosso gigante amigo Pecanha. Falei, irmão, acabou. Michel entra em campo, acabou, não vai dar. Alguma coisa vai acontecer na áurea do time que vai acabar o time ali. E, cara, o Flamengo não tava jogando mal no início do segundo tempo, tipo assim, tava, não mal, mas tipo assim, não tava bem. Mas também não tava, assim, um bonde, que nem tava no final do jogo. No final do jogo, o Flamengo não tava fazendo nada, não conseguia fazer nada. O Bruno Henrique, naqueles lapsos dele de querer dar um bico pra frente e sair correndo achando que é o The Flash, que Ele faz toda hora. ele faz toda hora e, na maioria das vezes, é errado. Aí ele fez isso. Aí tentou cavar uma falta ali, discutível se é falta ou não, mas não vou entrar nesse tópico porque o Flamengo mereceu tomar o gol. E no contra-ataque o Cruzeiro vai, bola na área. O Léo Pereira, que para muitos falhou no primeiro gol, que não deu bote, mas teve outras pessoas que falharam. Vai lá, pênalti, um pênalti ridículo. Pênalti ridículo que ele fez, chutou o cara. E, pô, pênalti. Aí você vê o Gabigol, né? Tinha acabado, entrou há 2 minutos Ele entra atrás. com uma carinha de deboche, né? Ele pega a bola com uma carinha de deboche. Eu acho que ele nem ia. eu acho que bateu, tipo assim, Caramba, vou vai ter que bater. Não, Tipo, mas vou te falar. não posso não Cara, bater, mano. Eu acho que quando saiu o pênalti, ele falou, pô, só comigo que acontece essa merda. Se fosse qualquer outro, não ia acontecer isso, mano. Se ele não entra, não ia ter o pênalti, ia terminar 1-1 o jogo, cara. É tipo assim, é uma parada que tem alguma coisa em volta daquele cara, mano. Ele pode estar vivendo, mano, ele tá vivendo o pior momento da carreira, mano. Tem que bater, mano. Ele Não vai tem ter um como pouquinho de fugir, estrela. mano. E outra, estatística aqui. O Flamengo tem literalmente 2 jogos aí jogando contra o Gabigol. Flamengo e Santos também no Maracanã. No Maracanã, e ele perdeu pênalti nos 2 jogos. Olha aí. Verdade. Já jogou, ele jogou outras vezes contra o Flamengo, a estreia profissional dele é contra o Flamengo, mas os últimos 2 jogos dele contra o Flamengo, o último antes dele se tornar jogador e o jogo agora, ele jogou, perdeu os 2 pênaltis, um foi o goleiro César que defendeu, mas não teve rebote. Pô, e é legal Agora também falar desses 2 jogos, tanto 1-1 do Flamengo e Cruzeiro, tanto o 2-1 Flamengo e Cruzeiro e 1-1 que o Flamengo teve na Libertadores. O Arrascaeta assumindo o protagonismo e fazendo os 2 gols nos 2 jogos. Sim. Né? Uma hora ele tinha que aparecer, Porque, né? Que Na teoria, ele por mais que ontem não foi um placar tão bom de Flamengo em Central Córdoba na Argentina, que o Flamengo necessitava ganhar o jogo, se não é esse golzinho do Arrascaeta, beleza que ele também perdeu aquele gol mano a mano com o goleiro, que não era pra ter perdido, que ia matar o jogo ali 2-0, não ia ter empate nesse jogo, se o Flamengo abre 2-0. Mas esse pontinho, com esse gol do Arrascaeta, importante, deixou o Flamengo um pouquinho mais vivo, porque se perde esse jogo na Argentina, pra mim, Não, acabou. tinha acabado. E eu acho que você pode até concordar comigo. O Arrascaeta tá na época mais artilheira dele, provavelmente pelo Flamengo, e em um dos piores momentos dele com a camisa do Flamengo. Tipo assim, ele não é o Arrascaeta já foi um cara que ele jogava bem todo jogo. Literalmente, todo jogo o Arrascaeta jogava bem. Hoje o Arrascaeta, ele faz o gol, ele decide, mas ele não joga bem o resto do jogo. A gente vê o Arrascaeta poucas vezes dentro de campo. O Arrascaeta é pouco acionado em alguns jogos. Mas é um cara que você precisa. E é um cara que você não pode tirar de campo porque isso pode acontecer. Exatamente. Por exemplo, É um cara o que Arrascaeta, precisa. ele é um cara que do nada ele vai ou pifar o jogador e vai achar alguém na cara do gol, ou ele vai fazer um golaço daquele contra o Cruzeiro, ou ele vai aparecer e fazer aquele gol. O Arrascaeta, ele fez aquele gol, depois perdeu o gol e depois ele desapareceu do jogo. Sim. Muito jogador. Agora, Mas o Flamengo de também nome, piorou assim, no jogo. Não, Mas... todos os jogadores jogaram mal. O único que jogou aceitável dentro do que ele é o Ayrton Lucas, porque ele é aquela merda, entendeu? Perdão aí, o Ayrton Lucas, não sei como é como ser humano,
Mas o Ayrton Lucas é, tipo assim, ele pelo Flamengo, no que ele tá fazendo desde que ele, há muito tempo, É aquele jogador ele é meia aquilo ali, bomba, né? entendeu? Então eu não consigo enxergar mais ali do que pode ser feito. Ele é um jogador que em muitos momentos vai ajudar, porque ele tem lapsos, ele vai chutar uma bola de fora da área, do nada vai fazer um gol. Mas ele é aquilo ali. Eu não gosto dele pro esquema que o Flamengo joga, porque o Flamengo é um time muito tático e o Ayrton Lucas é um jogador muito impulsivo. Que nem o Michael, a mesma coisa. Eu acho que é um cara que desencaixa do time. Tipo assim, você vê nitidamente que ele tá Avulso ali. desconexo do resto do time. Porque uma saída de jogo com o Alexandre, tu tem um time ali jogando, organizado e tal. Aí tu pega o Ayrton Lucas na lateral esquerda, tu dá a bola nele, ele dá um bico pra frente, sai correndo, tenta pegar, do nada, driblar, passar na mente de todo mundo. Então, é um negócio assim, que fica desconectado o time. E foi o que aconteceu com o Flamengo ontem. O time jogou desconectado, o time parecia cansado também no final, parecia que estava jogando em altitude, não era altitude, era Argentina. Então, eu acho que o Flamengo tem que melhorar, acho que psicologicamente, tem que ver o que tá acontecendo ali, essa sequência ruim, essa cobrança que o Flamengo não vinha recebendo há muito tempo. O jogador tem que saber lidar com isso, porque tá todo mundo muito acomodado. é muito tempo todo mundo, exatamente. Flamengo, Eu acho pô, também todo mundo que bem. faltou um pouquinho de preocupação dos próprios jogadores do Flamengo com esse jogo. Por quê? Central Córdoba, a gente não tá falando aqui de River Plate no Monumental. Não tá falando de Boca na Bomboneira. Tá falando até de um Racing dentro de Avejaneda, um Independente, que é um time que pode ser ali um pouco mais fraco que o Flamengo, mas é um time de nome. É o que tem quarto jogo na torcida. história dos Não caras na falando- Libertadores. A gente não tá falando de um Porto Cabelo. Não tá Não tá falando de um time enorme assim da Argentina. A gente tá falando de Central Córdoba, que nunca tinha jogado numa Copa Libertadores da América, contra um Flamengo tricampeão, né? Então, assim, o Flamengo eu acho que deveria, para esse jogo, ter ficado um pouco mais preocupado em relação também à tabela. E aproveitado que a LDU ganhou fora do Jogar Tátira. como se fosse a final. Ganhou fora do Tátira. Tinha Com que menos jogar. 3-2, aquele jogão. Esse final tinha que jogar como se fosse final de campeonato. Exatamente. Chega, olha, um gol aqui, gente, uma vitória aqui, o campeonato é outro. A gente já vai para segundo lugar, já fica mais tranquilo. Aí agora, com empate, saldo de gol. Vai ter que golear Vai ter que a ganhar os dois jogos LDU bem. no Maracanã, né? LDU no Maracanã, vai ter que golear, ganhar de 2-3 Ganhar de 2 já passa, ele deu. e ganhar bem do Tátira. Que eu acredito fielmente que o Flamengo vai ganhar os 2 jogos no Maracanã. Eu também acreditava que tranquilamente. golearia o Central Córdoba e aconteceu o que aconteceu. Então, tipo assim, não dá pra... Não, é um jogo aberto. Não dá Sim, pra eu garantir. acredito que vai ganhar os 2 jogos. Mas a questão é essa, galera, torcedores, calma. Não é pedir a... Não é pedir a... A cabeça Não é pra do- pedir a cabeça do Felipe Luiz, é um cara que tá, porra, menos de um ano trabalhando, um cara que já mostrou que tem um valor absurdo, e se ele tem um valor absurdo no começo, ele tem um valor bom também pra mudar taticamente. É um cara que conhece muito, já jogou nos 2 principais cantos do mundo, né, que é o futebol brasileiro e no futebol europeu. Foi bem cedido nos 2, então é um cara que entende da bola, dá pra ver que é um cara que entende Tem bagagem. da Sabe o que famosa bola fazer, redonda. né? Então, tipo assim, dá pra dar um tempo pra ele, logicamente. Eu acho que isso é óbvio, mas tem torcedor que não consegue entender. Então é esperar, porque o time do Flamengo tem capacidade pra melhorar, vocês mesmos aí concordam. Não torcem pra que isso aconteça, mas concordam. E, cara, acho que é isso. Tipo, falar hoje do O Fluminense Fluminense é o rapidamente. único que vai ficar em aberto, né? Mas um pouco aberto o jogo, porque é um jogo que ainda não aconteceu. A gente não sabe como é que vai Exato. ser. Mas quinta que vem a gente tá aí pra falar. A gente não pra sabe se o ver Fluminense reação. vai dar de 5 dos caras com time reserva lá dentro, ou sabe se vai tomar de 5. Que eu acho bem improvável, Ainda bem inclusive. que ele Mas... falou 5, né? Porque se ele fala o placar abaixo, ele. Não ia ficar tão legal, não ia ficar tão legal. Mas assim, é o que a gente tava falando. O Fluminense vai de reserva, 100% reserva. Não sei nem se o Renato Gaúcho vai pro jogo. Eu realmente não tenho essa informação, mas o Fluminense vai de reserva. Preguiceira. Marcaram o jogo de. Praia, futebol de Ipanema ou ir pra São José. Aí tu tá brincando, né, jogador? Ele tá brincando comigo. Pegar uma praia ali na Tomar sexta-feira água de de manhã. coco, pô. Romário me chamou pro futebol. Pô, vai ter Vai como estar ir. geral, Fred Guedes. Uou, vai Mas ter é uma como. parada que não tem como a gente cravar. Porque aqui no Maracanã foi 6-0 Fluminense, né? 1x0 Então- Fluminense, gol do Paulo Baier. Esse joguinho é 1x0 Fluminense, ponto final. É isso. E é isso, galera. O programa hoje rendeu bastante. Falamos bastante sobre os times aí, né? Faltou até falar um pouquinho do jogo da Libertadores do Botafogo, mas Faltou, acabou não, ganhando. faltou. Mas não vamos. Cara bobo. Cara, bobo no finalzinho. É isso. Porra. 2x1 Botafogo no finalzinho. Esse é o nosso comentário Informação, sobre o jogo. Informação. Você que não sabe placar. Então é isso, galera. Obrigado aí pra quem assistiu, curte o vídeo. Se você acompanhou o programa aí até o final, segue, logicamente, a Rádio Uva, segue a Sintonia Esportiva e acompanha a gente aí também nas redes sociais, nas redes sociais, tá tudo aí na descrição. É isso, galera. Segue todo mundo aí. Tamo junto. Valeu. Valeu.